Se nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, Gênesis capítulo 1 vai falar da criação, não é verdade? Vai falar sobre o haja luz, né? Haja separação entre a terra e as águas, haja luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e houve vegetais, animais, e até que chega o sexto dia, Deus forma o homem. Mas capítulo 1 não dá muito detalhes. No capítulo 2, vai mostrar como Deus formou a humanidade. Amém? Capítulo 2, verso 7, vai falar assim: e formou o Senhor Deus o homem. Tem tradução que fala a pessoa. Do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem, aquela pessoa, foi feito alma vivente. Amém? Se nós observarmos capítulo 1, Deus está falando, haja. Deus está usando a sua palavra. E a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa, aleluia. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é poderosa para criar do nada, é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe, como já existisse. A palavra de Deus, o verbo, quando Deus verbalizou o projeto que estava na mente, aconteceu conforme ele planejou. Mas é interessante, com o homem tem um detalhe a mais. Com o homem, com a humanidade, a Bíblia diz que ele forma. E eu tive a curiosidade hoje de pesquisar. Tem alguém aqui que é bom de química? Ou faltou esse dia na aula? Eu faltei quase todos. Né? Tem gente que pula o muro da escola, mata a aula para ver desenho, né? Estou com dor de cabeça, não vou hoje. Aquilo lá faz falta em algum dia da sua vida. Hoje é um deles, ó. Química. A ciência humana, ela já conseguiu identificar todos os ingredientes do corpo humano. Sabia disso? São 61. No corpo humano nós temos, eu peguei aqui só alguns mais conhecidos. Nós temos oxigênio. Ó, tá lá, oxigênio, vai no sangue, não é verdade? Me ajuda aí, Sônia. Sangue, oxigênio, está lá. Está levando para as células o oxigênio. Nós temos carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, potássio, ferro, magnésio. A irmã Luci foi na aula, ela sabe, ó. Magnésio, nem está na minha lista, mas eu li sim, está lá. Potássio, cálcio. Sabia que tem ouro no seu corpo? Ouro, tem ouro. Os minerais mais nobres tem prata no seu corpo, tem ferro, tem ouro, tem chumbo, estanho, mercúrio, etc. etc. A ciência ela já conseguiu entender, separar, e a quantidade também. Ela sabe, olha, tanto disso, tanto daquilo outro. Ela sabe com precisão. E é engraçado, irmãos, que eu estou fazendo uma bateria de exames, e aí a médica falou assim: a sua vitamina D está baixa. Vitamina D é só ficar tomando sol, né?
E aí ela falou assim, não, você vai tomar aqui esse negócio aqui para a gente aumentar isso aqui. Só que não faz manipular. Porque nós vamos tomar uma de 50 mil. Eita, Jesus. Só que na manipulação, a balança deles não é tão precisa. Então, normalmente dá 52 ou mais, é da intoxicação. Ela falou dessa forma. E é interessante que nesses laboratórios lá, é tão minucioso, é tão preciso, que não passa uma grama nesses grandes laboratórios. É a medida correta. Outros já não têm esse padrão de qualidade. E quando passa um pouquinho dá problema nos remédios, não é verdade? Eu estou falando isso para os irmãos entenderem que a ciência hoje, ela já entendeu como nós somos feitos. Eu estou falando de remédio hoje. Amém? E hoje é o dia das mães. O que tem a ver isso, né? Glória a Deus. Os irmãos vão entender até o final, com a ajuda de Deus. E eu gostaria que os irmãos percebessem que, por mais que a ciência saberia juntar tudo em uma grande massa, tudo o que Deus usou para te formar, ela não vai conseguir criar o ser humano, porque nesse processo de formação, existem no mínimo 2 ingredientes que vêm do reino espiritual. O primeiro é quando Deus forma aquele boneco, é quando Deus molda o homem, molda eu e você, e ele está lá inerte, parado, deitado. Ele sopra o espírito, o fôlego de vida, ele tira dele mesmo e sopra em nós, e aí então o coração começa a pulsar, aí então o sangue esquenta, aí então aquela pessoa levanta e começa a andar, e ele tem um propósito. Por isso que todo mundo que aqui está, não vê esse mundo por acaso, porque precisou do toque de Deus. Aleluia, eu não sei se você está entendendo, mas você não nasceu por acaso, não foi um descuido, não foi ali mal planejado, muito pelo contrário, se Deus não faz a parte dele, você não estaria aqui hoje. Você é vontade de Deus nessa terra. O que aconteceu em Atos capítulo 2, acontece até hoje, acontece todo momento, aleluia, Deus fazendo a parte dele, Deus soprando o fôlego, Deus fazendo só aquilo que só Ele pode fazer. Sei que tem questões delicadas nisso, mas toda criança que vem nesse mundo, Deus fez um milagre. Amém? Eu não sei se você está um pouquinho com baixa autoestima hoje. Às vezes alguém fala assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Nem minha mãe me quer. Nem meu pai. Mas Deus quis você. Aleluia. Deus não errou quando Ele soprou e tudo aconteceu. Deus é muito sábio, irmãos. Na fecundação, você venceu milhões de outros concorrentes. Você sabe, né? Vou usar os termos não, porque você sabe. Os concorrentes. Milhões. Alguém sabe a quantidade? É milhões. E você
saiu na frente. Você, sabe por que Deus fez isso? É para você entender que você já é um vencedor desde a sua concepção, irmãos. Desde a sua concepção. São milhões. Então, se você pegar um por dia, vai dar toda a sua existência. Você já é um vencedor desde a sua concepção. E a gente fica para baixo. A gente se sente um perdedor. Irmãos, isso é o diabo querendo te colocar para baixo, e nós precisamos lembrar que Deus é perfeito, e Ele nos fez mais do que vencedores, e nós precisamos tomar posse dessa palavra, e acreditar que o nosso Deus sabe o que fez, quando nos colocou nesse mundo. Você não está aqui por acaso, você não. Você não. Você não está. E eu estou falando de remédio. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Estou falando que o Senhor Jesus, Ele veio para curar. Glória a Deus. Infelizmente, os nossos pais, Adão e Eva. Eva quer dizer a mãe de todos. Todas as mulheres que aqui estão são filhas de Eva. E os homens, filhos de Adão. Infelizmente, nossos pais pecaram. Muitas enfermidades entraram no mundo. Infelizmente. Mas não era o plano de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, não é normal a enfermidade. A enfermidade, ela é para te parar. Amém? Ou enfermidade é algo bom? O problema é que tem igreja que só prega cura de enfermidade, esquece de falar de outras coisas. Mas nós podemos entrar no céu, de repente, passando mal, não tem problema nenhum. Tuberculoso, morri, estou no céu. Se Deus não curou, Ele continua sendo Deus. A questão não é essa. Eu estou falando nessa noite que a enfermidade, ela é uma maldição da nossa condição pecadora. Não é normal. Não é normal essas dores que você sente. Não é normal, como é que é? Não é normal lá, aquela dor lá, né? Não é normal. Não é normal. O câncer não é normal. E eu estou aqui nessa noite para lembrar que Jesus, Ele veio para os enfermos. Aleluia, benditas. Jesus não veio para os sãos, aqueles que não têm problema nenhum. Ele veio por mim. Ele veio por você? Ou você não tem problema? Ah, não, eu não tenho não, só o pastor que tem, tadinho. Está lá no médico, passando mal. Não, só ele que tem. Não, ele veio para aqueles que têm uma enfermidade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos entender que existem enfermidades nas 3 áreas da nossa vida. Existem enfermidades no nosso corpo. E deixa eu te falar, lembra que Deus tirou o nosso corpo do pó? Todos os remédios são tirados da natureza, você sabia disso? Todos.
Se a pessoa está com anemia, quer ver como é que os irmãos entendem sobre isso? Se alguém está com anemia, o que você vai pedir para ele comer? Fígado de boi. A irmã também foi na aula. Verdes escuras. Se a pessoa está... eu falei o quê? Anemia. Anêmica. Se ela está com falta de vitamina D, o que é para fazer? Sol. Laranja. O que mais? Carne seca? Eu. Se a pessoa está gripada, os irmãos estão... Essa geração mais nova não entende nada. Ali fora tem uns negócios que dá para fazer chá. Aí tem um negócio comprido, assim, umas varinhas, alguém fala assim, isso aqui é bom para fazer chá para os rins. Tudo está na natureza, irmãos. Amém? O remédio está ali. Todo alimento que Deus fez é bom para a sua saúde, irmãos. Todo alimento que o homem colocou o dedo, industrializou, fez um processo, estragou. Eu estou falando sobre remédio. Você vai lá no médico, ele vai te passar, ele vai trazer uma receita. E tem receita e tem remédio que você tem que comprar com a receita. Ela fica lá. Porque não pode todo mundo comprar, pegar. É perigoso, é nocivo. Alguém pode tomar demais ou de menos e não vai surtir o efeito esperado. Não é verdade? Agora, a ciência, ela tem muitos remédios para o nosso corpo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pela equipe médica. Glória a Deus por enfermeiros e enfermeiras como a irmã Sônia, que aqui está. Glória a Deus por todos os profissionais da saúde. São bênção de Deus, e isso vem de Deus, e você deveria estar honrando eles, você deveria estar marcando uma consulta e indo lá. Só para ele falar assim, está tudo bem, senhor. Você sai de lá alegre, está tudo bem, porque quando ele fala está ruim, você sai de lá murcho. Então, nós ouvimos então, está tudo bem. Só ano que vem agora, não volta aqui antes não. Hoje, nós temos muitas curas. Agora, Jesus, ele pisou nessa terra numa época que a medicina só tinha os raizeiros. Lembra daquela mulher que a gente chama mulher do fluxo de sangue? Ela tinha uma hemorragia, ela perdia muito sangue, ela tinha que ficar isolada da sociedade para não transmitir alguma doença. E hoje eu acredito que ela seria tratada rapidamente. Poucos meses ela estava bacana. Naquela época não. E ela, depois de ter gastado toda a fortuna que ela tinha, irmãos, sabe por que eu estou falando fortuna? Porque a gente vai no médico, já sai lá, já doendo o bolso. Não é verdade? Imagina, 12 anos indo e voltando no médico. Tinha que ser muito rico para isso. E às vezes fala assim, é interessante que se você liga assim, é particular? Só ano que vem. Não, desculpa. É convênio? Só ano que vem. Se for particular, amanhã tem. Não é verdade? É R$400. Não é aquela facada, não. E ela não, é particular. Pá. Ela não podia esperar. Ou é pela cooperativa? Não. Cooperativa daqui a 2 anos. Cartão de todos. Meu Deus. Cartão de todos, nós estamos aguardando. Irmãos, ela não podia esperar, foram 12 anos.
mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela saiu de casa determinada, e ela foi em silêncio, ela foi lá e tocou. O judeu naquela época tinha um manto, ela foi lá e tocou nesse manto, e foi curada instantaneamente. Jesus tem a cura, irmãos, para as enfermidades do seu corpo. Aleluia, bendito é o Senhor. Muitas vezes o médico não vai ter resposta, muitas vezes o médico não vai ter uma solução, mas você precisa lembrar, Jesus trouxe a cura. Os irmãos conhecem a irmã da Renata, Daniele. Sempre que o Caio vem aqui, eu falo do milagre. A mesma situação dessa mulher que eu acabei de falar. É a mesma. O Caio corre, mas deixa ela perdidinha hoje. Um milagre. Falaram que ia ter que arrancar ovário, trompa, arrancar tudo. E ela engravidou. Fizeram agora o exame de novo, não tem mais nada. Essa hemorragia está quase zerada. E Deus ainda continua curando. O Senhor continua curando. E eu estou falando do remédio. E Ele tem curado o ventre de muitas mães ainda hoje. Aleluia, bendito é o Senhor. Eu não sei qual é o seu problema físico. Talvez o seu sonho é ser mãe. E algum problema, talvez, no seu corpo. Você precisa pedir a Deus duas coisas. Ou um milagre no seu corpo, ou a paz para adotar um filho. Todos dois são de Deus. Nós precisamos deixar de ser preconceituosos. Maternidade, não, mãe não é só aquela que gerou algo dentro dela. Alguém fala assim, mãe, o pai é quem cuida, não é verdade? É quem se sacrifica, é quem se doa, é quem se desgasta, é quem dá um rumo, um destino para uma criança, para uma pessoa. Aleluia, bendito é o Senhor. E nós precisamos entender que nós temos uma alma. Quando Deus sopra o Espírito em nós, a alma aparece. Não sei como, não me pergunte que eu não sei como. Não dava lá para ver, gente, mas apareceu. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Amém? Aleluia! E Deus, Ele tem também uma solução para a nossa alma. Vamos ler um texto que está em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Certa vez, todos acharam? Vamos ler junto? Renato, acho que está colocando aí também na tela, na transmissão. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, aqui está falando de Ana, mãe do profeta Samuel, até então, estéril. Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, a alma dela estava, ela estava sofrendo, irmãos, estava doendo. O texto continua, chorou muito,
ela estava chorando. E orou ao Senhor e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela fez um voto de Nazireu para Samuel. Hoje a gente vive numa sociedade que isso já não é um problema, tá? Naquela época era um problema. A mulher ela era louvada na sociedade se ela tinha muitos filhos homens, porque era força naquela época. Entende? Era provisão, era proteção. Oh, meu Deus, como está faltando um homem de verdade nesse país, né? A mulher, se ela tinha um filho homem, ela andava assim, ó. Mexe comigo, você vai ver. Ela tinha alguém para defender ela. Esses meninos de hoje em dia, né? Mãe, vem cá. É a mãe que tem que pegar um porrete, uma pedra para tacar. Que isso, mãe? Tem que defender sua mãe. O pai não protege, ela está perguntando. O Brasil é o país das mães solteiras. Cadê os pais? O Brasil é o país onde as mães têm que criar filhos sozinhos. Cadê os pais? Tem algo muito errado nessa nação. Até a padroeira, ela está com um menino, sozinha. Mas a Bíblia diz que semelhante a eles os tornam quem os adora. É igualzinho, irmãos. Igualzinho. Igualzinho. Tem algo muito errado espiritualmente nessa nação, que está refletindo nas famílias. Eu estou falando de remédio nessa noite. Jesus tem um remédio para as famílias. Jesus tem um remédio para a nação. Eu não sei aonde é o seu problema, mas Jesus tem um remédio. Presta atenção nessa história. Se você conhece a história, você vai entender o contexto da época de Ana, do profeta, do sacerdote Eli. Sacerdote Eli já estava desviado. Sacerdote Eli não soube educar os seus filhos. Deus já desistiu daquela família. Deus já tinha decidido trazer juízo sobre aquela família. Deus estava querendo destruir os filhos daquele homem. Mas antes, ele foi procurar uma solução para a nação. E ele começa a procurar. E de repente ela vê alguém no altar, estéril. Era a última da fila. Mas ela não parava de adorar a Deus, mesmo com toda aquela situação, mesmo com toda aquela humilhação. Irmãos, Deus, Ele está olhando se você está buscando Ele só no dia bom. Servir a Deus é um exercício de buscá-lo no dia bom e no dia mau. Está cheio a casa de alimento, ou faltando alimento, ou com filhos, ou sem filhos. É nisso que o Senhor está olhando o seu coração. Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor em qualquer situação. Todo ano aquela mulher subia ao templo. Os irmãos sabem que não era fácil. Pega o ônibus, desce. Pega o Uber, pega o carro. Não era assim.
templo, ele estava aberto 3 vezes ao ano. E no mínimo uma vez ela subia. E Deus está com um problema para resolver aqui. E ele vai lá e encontra aquele coração. E aquela mulher faz um voto de entregar a Deus o que ia ser gerado nela. Isso é fantástico, irmãos. As mães têm esse poder. Alguém fala assim, a gente não cria filho para a gente. Quem já ouviu isso? Cria filho para quem? Como é que ela fala? A gente não cria filho para a gente, mamãe, cria para quem? Ela gera, mas é para ele ir. Então a Ana já entendeu isso antes. Falou assim, não, vai gerar. Eu vou desmamar ele. Você desmama uma criança com quantos anos? Hoje em dia as mães nem estão mais querendo amamentar os filhos. Eu acho que Ana durou uns 12 anos, que ela não queria largar aquele menino, né? E eu imagino Deus já bravo assim, Ana, já desmamou, vamos. Não, Senhor, mas não, Ana, vamos embora, Ana. Ana, estou precisando desse menino, Ana, já está quase baba na cara. Vamos, Ana. Hoje as mães não têm nem mais paciência para desmamar um filho. Já lembra que a criança não precisa de cálcio? Vai lá e taca leite de vaca, que é para depois de 1 ano, 2 anos. Ah, não, mas mistura uma água que dá certo. Eu estou falando de remédio. Porque Deus viu em Ana a oportunidade de sarar a nação de Israel. Irmãos, o sacerdote Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel, o homem de Deus chamado Samuel, ele é uma tipologia do Senhor Jesus. Ele reinou em Israel, ele trouxe justiça para uma nação, ele conversava com Deus, ele ministrava, ele estava diante da face do Senhor, ele curou aquela nação, através daquilo que foi gerado no ventre de uma. Por isso que hoje é muito propício. Mulheres que aqui estão, Deus, Ele quer gerar cura, não só para a sua vida, mas para a sua família, mas para a sua região onde você mora, para a sua cidade, o que pode nascer, ou o que já nasceu, se você fizer igual Ana fez, colocar nas mãos do Senhor, Ele pode mudar a direção de uma nação inteira. Aleluia, bendito é o Senhor. Deus quer fazer através de você grandes coisas. Aleluia, bendito é o Senhor. Curou ela. Ana, ela tinha tudo em fartura dentro de casa, você sabia disso? O esposo dela dava uma porção dobrada para ela, imagina. Ei, ela tinha dinheiro, ela tinha serva, ela tinha tudo, mas o coração dela, a alma dela, Deus falou assim, eu vou curar a alma dela. Deus tem um remédio para a sua alma, irmãos. Eu sei que tem mulheres que estão com o coração partido, eu sei que tem mães que estão com o coração partido, mas Deus tem um remédio. Deus tem um remédio. Você sabia quantos filhos ela ganhou por causa de Samuel? Ela deu um filho para Deus. Ela não podia ter nenhum. Ela deu aquele filho para Deus. Deus deu 5 para ela. No lugar. O profeta, o sacerdote Eli, por mais desviado que estava, ele falou assim, que Deus lhe retribua filhos no lugar desse. Se eu não estiver enganado, foram 3 filhos e 2 filhas. Amém? Amém.
Por último, irmãos, tem enfermidades espirituais. Tem um exemplo muito interessante, está em Mateus capítulo 9. Vamos ler. Mateus capítulo 9, verso 32. Diz assim: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, possesso por um espírito maligno, um espírito imundo, seja lá a forma, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Você sabia que tem muitas enfermidades que a origem dela é espiritual? Esse homem não falava por causa de um espírito. Mas Jesus chegou lá. Se esse homem chega hoje, qual médico que cuida disso? Alguém que não pode falar. Que médico que cuida disso? Tagarela? Não. Fonoaudiólogo. Esse negócio aí. Aí ele vai olhar, vai estar tudo certo, as cordas vocais, mas não sai nada. Ele vai passar um remédio, vai tentar fazer uma cirurgia e não vai ter sucesso. Porque é uma questão espiritual. Eu estou mostrando para os irmãos que... Por isso que é importante, quando você estiver sentindo algo, você trazer para a igreja orar. Porque às vezes é espiritual. Tem gente que espiritualiza tudo. É uma coisa. Uma dor de cabeça. Meu Deus, o Satanás tira a minha paz. Né? Não. Tem questões que são espirituais. E para isso nós precisamos apresentar ao Senhor, para que Ele repreenda aquilo e nos liberte. Jesus tem a cura. Agora eu falei para os irmãos de coisas que envolvem o nosso corpo, o nosso bem-estar. O mais importante que Jesus veio curar foi a nossa orfandade espiritual. Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, irmãos, na hora, eles tiveram uma ruptura no espírito, e eles deixaram de ter comunhão com Deus, eles deixaram de ter intimidade com Deus, eles perderam a posição espirituais de filhos de Deus, eles foram expulsos da presença do Senhor. O jardim do Éden era o lugar mais íntimo, mais profunda intimidade que eles tinham com Deus. Eles foram expulsos, não porque Deus quis, mas por causa do pecado. Eles foram expulsos, caíram em trevas espirituais. Em 1000 anos, irmãos, deixa eu te falar um negócio. Quando você olha para esse mundo aí fora, não está uma bagunça? Está um negócio complicado, não é verdade? Meu Deus do céu. Mas deixa eu te falar,
ainda não está pior do que a geração antes do dilúvio. Ou a geração do dilúvio, melhor dizendo. Não está, irmãos. Em 1000 anos, a queda do homem foi tão profunda que em 1000 anos, faz a conta, 1000 anos, Deus falou assim: eu vou destruir isso aqui. Acabou. Não tem mais jeito. Mas da mesma forma que ele fez naquele tempo, de Ana, mãe de Samuel, ele fez naquela época. Ele pôs, deixa eu dar a última olhada. Aquela última olhada de esperança. Ele encontrou uma pessoa chamada Noé. E através de Noé, então, ele salva a humanidade. E traz cura para a humanidade. Aleluia. Passou-se o tempo. E a Bíblia fala da plenitude dos tempos. E uma jovem, uma moça, que aguardava a redenção da humanidade. Vamos ler. Vamos ler. Mateus. Não é Mateus, não. Vamos ler. Acho que é Lucas. Capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1, verso 39, vai dizer assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel estava grávida de João Batista, Maria de Jesus. Então Isabel ficou possuída, cheia, tomada, sob o controle do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. E é interessante que a tradução em latim vai falar Ave Maria. E a gente tem um preconceito danado, mas é a mesma palavra, é bendita, ave, bendita, tá? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Aleluia, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação, a criança que estava no ventre dela estremeceu de alegria. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Irmãos, entre
todas as mulheres, Deus escolheu Maria. E através dela, Ele trouxe o remédio para a humanidade inteira. Aleluia, irmãos. Que curou a nossa orfandade espiritual. João, ele vai dizer, João capítulo 1, vamos ler. João capítulo 1. O verso 14 vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Aleluia. Mais para frente ele vai dizer assim: verso 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, falando sobre Jesus, e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele vai falando, vai falando, vai falando. Em outro momento ele vai falar assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que, o quanto creram nele, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E tem um último versículo que está em Romanos, vamos ler, e eu já estou finalizando nessa noite. Não queria ser demorado, mas me perdoem. Romanos capítulo 8. Verso 15. Esse é o principal remédio, irmãos. Se por acaso você não foi curado fisicamente, não fique triste. Se por acaso você tem aí ainda algumas questões emocionais na alma, olha, calma, fique calmo. Porque o que Deus fez no nosso espírito vale a pena aguardar a regeneração completa. Vale a pena você esperar um pouco mais por aquilo que Ele ainda está fazendo em nossas vidas. Romanos 8,15 vai dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, filhos por adoção, por meio do qual clama, Abba, Pai. Abba quer dizer Pai. Por isso que eu disse, nós precisamos quebrar esse preconceito sobre a adoção, porque nós somos adotados. Nós somos adotados por Deus, irmãos. Ele enviou um Espírito que nos adota como filho. Ele regenera o nosso espírito. Sabe aquela ruptura no espírito que teve? E agora Ele vai lá e nos torna filhos de Deus. O Espírito de Deus te atraiu neste lugar. Talvez você está aqui achando que foi um convite do fulano, do Beltrano, da sua mãe, do seu filho, não sei. Mas é esse Espírito que está clamando: Pai, Pai. Ele está clamando por um Pai. Pai, Abba, é Pai. Sabe qual que é a maior e mais maravilhosa
Diferença de um filho biológico para um filho adotivo. É porque o adotivo você escolhe. Ninguém passa, adotei uma criança, não, você escolhe. É burocrático. Você vai lá, escolheu aquela criança. Você foi escolhido por Deus. Aleluia. Irmãos, você precisa se sentir amado, porque você foi escolhido a dedo por Deus nessa noite. O Senhor te buscou. Por isso que o texto fala, lá no reino das trevas, e trouxe para o reino do seu Filho, o reino maravilhoso, o reino da luz. Ele foi lá e te trouxe, te buscou. Vamos ficar em pé nessa noite? Eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Jesus é um remédio que curou a nossa orfandade. E hoje nós temos um lugar à mesa do nosso Pai. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós temos livre acesso à intimidade do nosso Deus, porque somos filhos. É interessante que meus filhos, eles não precisam ficar pedindo lá em casa. Eles abrem a geladeira, entram no quarto, pegam as coisas. Então tem que mandar ficar parando, né? Porque é demais. Né? Mas é deles. Você precisa entender isso. Você tem acesso a tudo que é de Deus. Tem um texto maravilhoso, se eu não estou enganado, é de João, que fala: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo. Eu quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos.